Imagina Jesus entrando hoje, numa de nossas igrejas. Como ele olharia para nós? Será que o brilho dos holofotes e o som das palmas o impressionariam ou lhe causariam tristeza? O problema não é a ornamentação nem a musicalidade, mas o que bate por trás do púlpito e do coral. Se Jesus voltasse agora, como ele veria o nosso amor pelo pobre, pela verdade, pela justiça e pela santidade? Muitos dizem crer, mas vivem como se a fé fosse um rótulo social. Uma igreja que brilha em fachada e apaga o amor no dia a dia pode até atrair multidões, mas perde a essência do Evangelho. O mestre acusou os religiosos de seu tempo de hipocrisia, porque amavam a honra humana e atavam fardos pesados sem ajudar a carregar. A pergunta que precisa abrir o nosso coração é direta. Estamos formando discípulos ou clientes? Estamos plantando amor ou plantando fama? Seja muito bem-vindo ao canal. Deixa a Bíblia falar aqui. Não vendemos conforto fácil. Vendemos palavra que corrige, que cura e que chama a responsabilidade. Se você já está aqui, inscreva-se e deixe nos comentários o que você pensa sobre isto. Será que Jesus se agradaria das igrejas de hoje? Escreva. Louvado seja Deus e compartilhe sua opinião, porque quero ouvir você e aprender junto com esta comunidade. Comecemos olhando com atenção o que a Escritura nos mostra e o que a experiência humana revela fora da Bíblia. A própria história das religiões prova que instituições crescem e tendem a se burocratizar quando o poder e o dinheiro entram no meio. O poder corrompe quando não há freios e contrapesos, e o que vemos em muitos lugares é pastor transformado em celebridade e templo em palco, onde a prosperidade vira promessa e a cruz vira mercadoria. Quando líderes confundem autoridade espiritual com privilégio material, a credibilidade do Evangelho cai e os pobres pagam o preço. O chamado de Paulo era claro: o pastor não deve apacentar por torpe ganância, mas com vontade sincera, e Jesus mesmo repreendeu os que transformaram o templo em feira. Porque a Bíblia também mostra o outro lado. Comunidades simples que vivem sacrificialmente, cuidam dos órfãos, visitam os presos, defendem os oprimidos e praticam o que pregam. Essas comunidades não têm necessariamente grande visibilidade na mídia, mas brilham aos olhos do Pai. E são o tipo de igreja que mais se parece com o que Jesus deseja ver. Do ponto de vista bíblico, Jesus valorizou a justiça, o amor, a misericórdia e a fé prática. Ele denunciou a hipocrisia e exaltou a humildade. Ele repreendeu fariseus porque honravam o exterior e deixavam de lado o peso da lei, que é o amor ao próximo. E a sinceridade de coração. Quando lemos o Sermão do Monte, percebemos que o reino que Jesus anuncia é inverso ao mundo. Os humildes, os que choram, os pacificadores, são verdadeiramente abençoados. Não fosse isso, haveria contradição entre o discurso e a vida. Hoje precisamos perguntar se nossas reuniões, nossas políticas internas, nossa teologia e nossos gestos públicos promovem essa ética do reino, ou se a prioridade é outra. Se o culto celebra talentos enquanto a caridade fica para depois, ou se o púlpito incentiva ambições políticas e não o serviço humilde, então é hora de avaliar profundamente. Há sinais práticos que ajudam a responder se uma igreja está agradando a Cristo ou agradando ao mundo. Verifique a pregação. Ela aponta para Cristo crucificado e ressuscitado ou para fórmulas de sucesso e enriquecimento rápido. Observe as finanças, a transparência, prestação de contas, cuidado com os pobres ou a luxo inexplicável no gabinete do líder. Veja o cuidado com os vulneráveis. A igreja protege abusados.
Cuida de viúvas, órfãos, estrangeiros, ou fecha os olhos quando o escândalo envolve os de dentro. Repare na cultura interna. Há humildade, perdão, reconciliação, disciplina amorosa, ou existe fofoca, competição, sede por poder e violência simbólica contra quem pensa diferente. Estes sinais dizem muito mais do que um texto decorado ou um cântico emotivo. Também precisamos encarar os problemas que vêm de fora da esfera estritamente religiosa. A política, instrumentalizando o evangelho, cria alianças perigosas que comprometem a profecia da igreja. A ganância por votos, quando camuflada por retórica religiosa, transforma o altar em palanque e mata a credibilidade do evangelho. A sexualização dos líderes, escândalos de abuso e exploração financeira desonram o corpo de Cristo e atraem julgamento público, e com razão. Não é caça às bruxas, mas sim desejo de justiça e restauração. O Evangelho não é instrumento para enriquecimento pessoal, nem para a ascensão social. É entrega de vida. Mas a análise não pode ser só denúncia. Precisa ser também caminho de restauração. A boa notícia é que sempre há remanescentes fiéis, em todas as épocas, pessoas e igrejas anônimas que vivem coerência, que perdoam, que servem e que pregam a palavra com coragem. Se Jesus viesse hoje, ele encontraria muitos motivos para a tristeza, mas também encontraria homens e mulheres que se pareceriam com os primeiros apóstolos, que tudo deixaram por amor à verdade. E a saída passa por: se Jesus voltasse hoje, ele olharia não apenas para as igrejas, mas para os corações dos crentes, porque o templo somos nós, e é dentro de cada um que ele busca morada. Mas o que ele encontraria corações quebrantados ou corações cheios de orgulho? Ele encontraria fé genuína ou religiosidade aparente? Muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele manda. Jesus disse que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E se ele voltasse agora, muitos que pregam e cantam seriam pegos de surpresa, porque viveram mais de aparência do que de arrependimento. Hoje, o cristianismo tem se tornado palco de disputas egoístas. Pastores atacando pastores, membros julgando membros, líderes se levantando contra líderes. E o amor esfriando diante de doutrinas humanas que mais separam do que unem. E Jesus, olhando tudo isso, perguntaria: onde está o amor? O mandamento que resumi. Toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando o amor é trocado pela competição, o evangelho perde sua essência e o inimigo entra sorrindo. Jesus veria crentes que falam de santidade, mas vivem em pecado secreto. Pessoas que oram em público, mas não perdoam em casa, que pregam o evangelho nas redes sociais, mas maltratam os filhos e ignoram os pais. Pessoas que se dizem cheias do Espírito, mas vivem vazias de compaixão. A fé se tornou performance e não transformação. E se o Senhor voltasse hoje, muitos ficariam espantados, porque ele viria buscar frutos e não palavras. Ele viria procurar fidelidade e não fama. E o que dizer dos que se alimentam da fofoca dentro da igreja? Aqueles que dizem estar em oração, mas gastam mais tempo falando da vida alheia do que lendo a palavra. O veneno da língua tem destruído ministérios, famílias e amizades dentro do corpo de Cristo. Tiago disse que a língua é um fogo-mundo de iniquidade, e poucos têm coragem de apagar esse incêndio com humildade. O diabo não precisa atacar de fora quando consegue dividir de dentro, e muitos não percebem que enquanto brigam entre si, estão apagando o Espírito Santo. E quantas vezes o Senhor veria dentro dos templos cultos belos, mas corações frios, hinos afinados, mas vidas desajustadas, orações longas, mas mãos sujas de injustiça, profetas que falam em nome de Deus, mas vivem pelo aplauso do povo, líderes que dizem ouvir a voz do céu, mas ignoram o clamor do pobre.
Se Jesus voltasse hoje, talvez dissesse como disse a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele veria a igreja moderna, cheia de tecnologia, mas vazia de unção, cheia de seguidores, mas carente de discípulos, cheias de cultos, mas faltando arrependimento, e ele chamaria os seus a se levantarem novamente, a voltarem ao primeiro amor, a viverem o evangelho simples que transforma vidas e não apenas cria eventos. Mas também haveria esperança, porque entre tantas igrejas corrompidas, ele veria fiéis ajoelhados em seus quartos, orando em silêncio, sem câmeras nem palcos. Ele veria mulheres intercedendo pelos filhos maridos, jejuando pelas famílias jovens, resistindo à tentação, mesmo sem aplauso. Ele veria os que pregam o evangelho nas ruas sem esperar reconhecimento. Ele veria lágrimas sinceras e corações que ainda ardem por sua presença, e por esses ele teria alegria, porque são os que guardaram a fé, mesmo quando o mundo tentou apagá-la. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: louvado seja Deus, porque esse é o sinal de quem entende que o reino de Deus não é de aparência, é de verdade, é de entrega e de arrependimento. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. No canal, deixa a Bíblia falar, porque aqui nós mergulhamos fundo na palavra, sem medo de falar o que precisa ser falado. E na descrição deste vídeo estão os nossos livros digitais sobre Mateus, Tiago, João e outros livros que vão abrir os seus olhos espirituais. Fique até o fim, porque o que Deus vai revelar nas próximas mensagens pode ser o despertamento que o seu coração estava esperando.